A gente está com um canal da Equality no YouTube. Eu sempre esqueço de falar sobre isso. A gente está com um canal da Equality no YouTube. Os vídeos estão indo para lá ainda sem edição, tá? Eles vão só com a conversa, na verdade. E aí depois a gente vai... Como a gente recém lançou, ainda não tive tempo de ver para como... quem eu vou pedir para fazer essas edições. Mas a ideia depois é ir colocando nesse canal da Equality no YouTube, colocando também sobre assuntos de viagem, tudo assim, né? Ter conteúdo bem legal, assim. Bacana, então, é mais um canal que as pessoas têm, né? Pra Exato, e o YouTube hoje é, né, o canal mais visualizado, além de Instagram, tudo o YouTube é o mais procurado. Então, até para quem está na nossa live aí, a Equality tem canal, te inscreve no canal, ativa o sininho, né? Parecer aquelas blogueirinhas assim. Ativa o sininho que vai ter sempre conteúdo lá. Que então, legal, os nossos clientes entrando aí, que bacana. Então tá, então vamos começar a live. Rogério, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? As lives começaram aí por esse momento pandemia. Muitos clientes começaram a nos perguntar quem está por trás da Equality, né? Porque já conhecem. Eu, como sei meu papel importante dentro da agência, né? A CEO da agência, eu quis mostrar também. Então, eu vou trazer esse pessoal que está por trás para o pessoal ter a confiança mais, né? No mercado que vai... É o mercado que vai continuar. Ele parou, mas ele vai continuar. E, se Deus quiser, todos nós, né? Ficaremos aí. E aí, nesses 13 anos pesquisando aí sobre dos seguros viagens, quem eu ia trazer nesses 13 anos de Equality, a GTA é o que a gente mais vendeu, o que mais a gente teve casos que foram utilizados e praticamente 100% todos com sucesso. Então, eu escolhi vocês para representar os seguros viagens nessas lives e falar um pouco sobre esse produto tão importante, mas que o nosso turista, infelizmente, não tem, né? Não tem essa cultura de adquirir, né? Então, Rogério, seja muito bem-vindo e nos apresenta aí quem é a GTA. Bom, obrigado, Mari, obrigado por ter convidado a GTA. E acredito aí que o grande público deve ser aí do Rio Grande do Sul, é bom porque eu já mato as saudades. Me apresentando, eu moro em São Paulo, trabalho aqui em São Paulo, na matriz da empresa, mas sou gaúcho. Já estou há alguns anos aqui em São Paulo. E a GTA é uma empresa com 30 anos de existência. E o nosso core business é seguro viagem, né? Até o nosso slogan aí, vocês vão ver em todas as chamadas publicitárias, nosso negócio é cuidar de pessoas, ou seja, a gente só faz isso, né? O canal que a gente atende desde a nossa existência é o B2B, né? Ou seja, os nossos clientes são fundamentalmente as agências de viagem. E hoje a gente quer falar bastante sobre a importância do seguro. Claro que a gente vai falar também algumas situações, alguns diferenciais da nossa empresa, mas fundamentalmente é o título que você colocou na live. Né? Isso, e aí já te entro com essa pergunta aí para a gente começar a falar sobre o seguro viagem. Qual é a importância do seguro viagem para o turista? E qual é o papel da GTA nas obrigações do seguro, né? Desse produto? O que você falou no início, Mari, você falou um termo que é muito... Assim, cabe muito no que acontece hoje no nosso mercado, no nosso país, né? Ou seja, o brasileiro efetivamente não tem a cultura do seguro, né? E quando a gente fala a cultura do seguro, não é só o seguro viagem. São todos os tipos de seguros comercializados no Brasil. Seguro de carro, seguro de vida, seguro residência, ou seja, o brasileiro não tem esse costume, né? Como nos países, por exemplo, de primeiro mundo, onde se faz seguro para tudo, né? Pra você ter uma ideia, boa parte, aí, mais de 40% dos carros que rodam em São Paulo não tem seguro, né? Então isso realmente uma luta constante da nossa empresa para desmistificar isso, né? Ou seja, aquela situação de que o passageiro acha que não tem, que para ele não é importante, né?
que ele está muito bem de saúde, enfim, com ele não vai acontecer Porque nada. ninguém não... exato. As pessoas têm essa cultura de que nada acontece comigo, né? Então a gente quer falar sobre isso, e assim, até vou dar um dado estatístico que é bem surpreendente até, de cada 100 brasileiros que viajam, seja para o exterior ou dentro do Brasil, só 35 fazem seguro viagem. Então é um percentual muito baixo, ou seja, 65% das pessoas não fazem seguro, né? E hoje a gente vê pessoas viajando até mesmo para a Europa, né? Europa, quem não sabe, é obrigatório, né? Todo brasileiro que entra na comunidade europeia, nos países da comunidade europeia, tem como obrigação ter um seguro viagem, né? Com cobertura médica mínima de 30 mil euros, e que é o Tratado de Schengen, né? Que é a nomenclatura dessa obrigatoriedade, dessa lei que existe lá na Europa. Então a gente identifica hoje pessoas viajando até mesmo para a Europa sem seguro, né? Porque eu fui uma vez, fui 2 vezes para a Europa e não me pediram seguro viagem. Então agora eu vou de novo, não vou fazer seguro, não vou investir no seguro. Só que o que acontece, Mari? Os países, a imigração dos países europeus, eles não pedem o seguro viagem para 100% dos passageiros, né? Até porque, imagina, num voo com 400 passageiros, um embarque ia demorar 2 dias, né? Então, essa checagem, essa solicitação é feita por amostragem, né? A cada 10, 15 passageiros, a imigração local vai solicitar o seguro. E aí você vai ter 2 situações, né? O passageiro ele vai ter 2 possibilidades. Caso ele não tenha seguro viagem, não tenha seguro viagem no Brasil. A primeira vai ser comprar um seguro local, né, da própria imigração do país. E aí ele vai ter que desembolsar no mínimo 5, 6 vezes o valor do seguro que ele pagaria aqui da GTA no Brasil. E a segunda e última alternativa é retornar para o Brasil. Ou seja, não vai ter uma terceira opção. Então, assim, eu sei que hoje aí o público também, boa parte dos seus passageiros, então eu quero enfatizar isso porque quem já teve essa experiência, tanto de ir para a Europa sem seguro e não ser abordado, mas que já teve uma experiência ao contrário, sabe o que passou na hora lá e não é um gasto, né, Rogério? É um investimento, porque qualquer dor de dente que tu tiver, que tu tá num lugar que muitas vezes tu não fala a tua língua, né? E tu tem para quem correr para ir ver, né? Porque, tem uma dor de dente? Tenho. Eu sei qual o remédio que eu vou usar, vou ir ali no Google. Só que tu vai precisar comprar, tu tá num outro país, tu não sabe, tu vai precisar de um médico que te dê uma receita para tu ir numa farmácia e comprar isso. Então, eu acho que essa cultura das pessoas não adquirirem, eu acho que a gente lá enfatiza muito na agência de vender, né? Porque qualquer dor que tu tiver, ou até atraso de voo, né? Entre as coberturas que a gente vai falar depois ali, tudo, o seguro de viagem ali, tu tendo, ele é um recurso, né? O custo do seguro viagem, que você falou, um custo-benefício, né? O custo do seguro viagem hoje significa 2,2% de tudo que o passageiro gasta na viagem. Ou seja, de cada 100 reais, 100 dólares, só 2,20 é o... Então, é muito... O custo-benefício é espetacular. Por exemplo, você compra um produto vou dar um exemplo, produto da GTA, um Euromax, por exemplo, tem uma cobertura de 60 mil euros. Cobertura médica. Você paga aí 70, 75 dólares um plano de 10 dias. Ou seja, você paga 70 dólares para a seguradora e ela te dá um cheque ao portador de 60 mil euros, ou seja, de 300 mil reais para você gastar em saúde caso você tenha uma necessidade de urgência ou emergência. Então, é um custo-benefício que a gente não pode desprezar. O seguro viagem ele é tão importante quanto todos os outros itens da cadeia, né? Seja a parte aérea, o transporte, né? Rodoviário, aéreo, hotel, parte terrestre. Claro que os passageiros, né? Até mesmo a gente quando viaja, o que a gente menos lembra é do seguro, né? A gente lembra, a gente quer saber como que vai ser a nossa viagem. Vou te dizer que eu não.
Eu até viajo de carro, eu compro seguro, vai falando. Não, e tá certo. Então, assim, o que a gente, né? A gente quer saber os restaurantes que a gente vai Quer almoçar, saber toda a jantar, os viagem, mas passeios tu que a gente vai esquece o seguro. fazer, se o hotel vai ser legal. Quando que a gente lembra do seguro? É, Quando você tem uma situação, né, de caráter urgentíssimo. E é aí, verdade. sabendo disso, né, como que a GTA se prepara? A GTA se prepara de uma forma que possa atender muito rapidamente os passageiros. Por isso que a gente tem nós temos uma central operativa que atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim. Então a gente sabe que o cliente, o assegurado, o passageiro, ele só lembra do seguro quando ele está numa situação de apuro, né? Como fala aí no Rio Grande do Sul, né? De apuro. Sim. Então a gente tem que estar bem preparado, Mari, né? Porque se ele precisar, a gente vai ter que ser ágil, vai ter que ser rápido, né? No sentido de preparar o atendimento dele, né? Para que ele possa, para que a gente possa direcioná-lo para o hospital ou clínica mais próximo da onde ele estiver. Né? Sim, aí eu te pergunto assim, quanto ao atendimento, né, que tu falou aí para encaminhar, qual seria como é que o passageiro ele vai acionar o seguro? A facilidade, né? Conta para nós um pouco. Eu sei como é que funciona, eu explico para os meus passageiros, mas não adianta, eles me ligam para eu acionar, mas não é necessário, né? Então conta para nós aí como é que é esse momento aí que eu tô com uma dor e preciso usar o seguro. A gente presencia assim diariamente esse tipo de situação, né? As agências nos comentando que o passageiro ele tem uma situação, precisa acionar o seguro e dá um branco nele, ele não lembra como faz, ou enfim, ou de repente às vezes não foi tão bem orientado, mas é tão simples, Mari. E assim, eu vou citar 2 canais que a GTA tem, que são super ágeis e fáceis, né? Primeiro, chamada telefônica. Aonde quer que o passageiro esteja, qualquer parte do mundo, ele vai ter a condição de falar com a nossa, fazer uma chamada de voz por telefone com a nossa central operativa sem custo nenhum. E a outra situação, a outra possibilidade é pelo aplicativo WhatsApp. Então a gente tem essa e tudo em português, Rogério. Tudo em português, atendimento em português, inglês e espanhol. Né? Mas enfim, então o atendimento via WhatsApp, não preciso nem falar que boa parte dos passageiros tem usado esse aplicativo independente da idade, hein? Porque hoje a gente vê aí pessoas de maior idade usando o WhatsApp tanto na sua vida pessoal como na sua vida corporativa. Então nós temos essas 2 opções que são extremamente ágeis. Então hoje o passageiro, uma situação de emergência, ele vai poder ser atendido e ser preparado o atendimento dele sem ele precisar sequer conversar por voz com a nossa central. Ou seja, só por mensagem a central já consegue preparar o atendimento. E o que é preparar o atendimento? Quando você liga para a central operativa, você entra em contato, a central ela vai fazer 2 perguntas básicas. Primeiro, o número da apólice. Né? E segundo, quais os sintomas que ele tem. E por que quais os sintomas? Você já se faz uma pré-avaliação da situação dele. Né? Para quê? Para poder direcioná-lo ao hospital ou clínica mais próxima da onde ele esteja e que tenha a especialidade que ele está precisando. Né? Porque hoje é uma prerrogativa do passageiro, e isso consta nas condições gerais da seguradora e na própria normativa da SUSEP, que os passageiros eles têm a prerrogativa de agir por reembolso. Ou seja, aconteceu uma situação comigo e eu tenho um hospital aqui próximo, enfim, algum hospital que eu conheço naquela cidade, e eu vou direto lá sem contatar com a central operativa da GTA. Não tem problema. Né? Ele vai fazer todo o atendimento dele, todos os procedimentos, vai, no final do processo, ele vai pegar todos os comprovantes de pagamento, o relatório médico, que é fundamental o relatório médico. Sim, né? Eu sempre digo, e os comprovantes, né? Isso é muito fundamental, porque às vezes a pessoa chega e diz, não, mas está aqui o atendimento. Não, eu preciso de tudo para a gente poder apresentar na seguradora, né?
E o relatório médico, ele é fundamental, por quê? Porque é ali que a seguradora ela vai analisar tudo que o passageiro realizou de procedimentos no hospital, né? Desde exames, consulta, cirurgia, se for o caso, enfim. Então, é em base ao relatório médico que a seguradora vai analisar, aprovar e depois reembolsar o passageiro. E o legal da nossa empresa é que você não precisa mandar a documentação original. Ou seja, você pode escanear e mandar por e-mail para a nossa seguradora. Então, isso é bem bacana também. Sim, isso é bem importante. E aí, falando aí, a gente falou aí do pessoal que não adquire, né, não tem a cultura. Qual é a diferença? Porque o que acontece? Muita gente não compra por essa economia besta, que eu chamo, né? Eu digo aqui bem economia besta. Porque às vezes um nacional aí um 30, 40 reais e um internacional ali 500, claro, nas coberturas mais simples, a gente tem tudo que é cobertura, mas não é um valor muito bom para o atendimento, para tudo que cobre, né? Só que muita gente chega para nós e diz assim, ah não, mas eu tenho do cartão de crédito. E aí a gente explica, né? Então, a diferença entre eles. Então, eu te peço que tu nos explique qual é a diferença entre a pólice do cartão de crédito e o seguro da GTA. Qual é a diferença, o porquê que é tão importante adquirir um seguro e não pegar o do cartão de crédito? Eu vou começar a explicação, Mari, assim, dando um slogan, um trecho da música do Roberto Carlos. São tantas emoções. A gente já viu, a gente já presenciou tantas emoções de passageiros que viajaram com o seguro do cartão. Tem assim, relatos até das próprias agências, né, de vocês mesmos que nos relatam quando a situação ocorre. É aquela coisa, né, o passageiro que acha que o seguro do cartão vai dar todos os benefícios, todo o atendimento que o seguro da GTA dá, né? Eu vou citar aqui algumas situações que ocorrem, alguns exemplos, né, e que efetivamente ocorreram aí durante os últimos tempos. Uma questão, a grande maioria. Primeira questão, a grande maioria dos cartões de crédito, você tem que agir obrigatoriamente por reembolso. Ou seja, você tem que pagar pelo seu atendimento, independente do valor, se foi $100 ou $10.000, você tem que pagar pelo seu atendimento, para quando você retornar ao Brasil, você solicitar o reembolso lá no banco. E aí tem uma coisa que é totalmente ligada a isso, que é inerente. O pagamento do sinistro, o passageiro tem que fazer com o mesmo cartão que ele comprou a passagem aérea. Isso é obrigatório. Então, os cartões que trabalham, que são a grande maioria, com por reembolso, eles só aceitam o pagamento com o mesmo cartão que comprou a passagem aérea. Só que o que acontece muitas vezes? Dependendo do valor do sinistro, só vou fazer um parênteses aqui. Quando eu falo sinistro, assim, na nomenclatura que a gente usa nas seguradoras, o sinistro é tudo que acontece, todas as situações que ocorrem durante a viagem do passageiro e que ele precise acionar a seguradora. Então, problema de bagagem, problema de saúde, cancelamento de viagem, tudo isso é sinistro. Mas, enfim, então, continuando, ele tem que ter limite no cartão, né? Então, nós já tivemos vários relatos, várias situações de passageiros que tiveram que fazer uma cirurgia, enfim, tiveram que um procedimento mais caro e que chegou na hora de pagar, o cartão não tinha limite, né? E aí se torna uma situação bem delicada, né? Esses dias até uma agência, acho que foi aqui de São Paulo, ela nos passou um relato que o passageiro teve essa situação, o passageiro não quis comprar o seguro viagem dela, ele viajou com o seguro do cartão, do banco, né? E ele teve uma situação, ele teve que fazer uma cirurgia de pedra nos rins, deu $18.000 mais ou menos, né? E aí ele teve que pagar, e ele ia ter que pagar, né? Porque ele foi com o seguro do cartão. E aí o que aconteceu? Não tinha limite no cartão, e era um final de semana. E aí ele não conseguia contatar o gerente do banco para poder aumentar o limite. Não Isso nem quando dizer. a pessoa pode ainda aumentar o limite, porque tem gente que, né?
Oi, oi, Oi? oi. Oi, Voltou? deu uma travada. Ah, Você me deu uma travou. travada. Mais alguém travou? Estão me vendo? Ou só o Rogério que está travado? Alguém, se puder, me responde. Oi? Ah, deu, voltou. Voltou? Voltou. O meu Vai. travou? Para mim, você Eu estava me... travada na minha tela. Então, o meu travou, aí quando eu voltei, o teu estava travado também. Mas Ah, vai, tá. Então agora volta. normalizou. Agora sim. Enfim, a gente estava na questão dos cartões de crédito, né? Seguro Isso. por cartão de crédito. Aham. Então, assim, finalizando esse exemplo que eu dei, Uhum. não preciso nem falar que a vida desse passageiro virou um inferno, né? Porque ele Sim. precisava, ele tinha que fazer aquela cirurgia, o cartão dele não tinha limite, então criou-se uma situação bem delicada com ele, né? Então, Uhum. isso é outro argumento, né, que a gente dá para os passageiros em relação ao seguro do cartão. E uma outra situação também que é importante, quando qualquer compra que você faz, você que viaja bastante, Mari, eu vejo aí, te Hum. sigo. É, A gente é trabalho, quando, né? Eu sempre digo. quando você viaja, que você paga alguma coisa com cartão, o que vem na sua fatura? O O imposto, né? O IOF. IOF, o imposto, exatamente. 6,38%. Isso aí o cartão não vai devolver, né? Ele vai devolver o valor do Uhum. sinistro, mas os 6,38% o passageiro vai ter que pagar do bolso. E as coberturas, né? Quem tem cartão de crédito, faça um exercício aí, faça uma simulação, peça para o seu gerente do banco, eu já fiz isso, né? Hum. Peça uma policy, né? Diga que você vai viajar e peça a policy para o gerente do banco do cartão, do seguro viagem do cartão de Sim, crédito do banco. do E cartão de compare crédito. com o seguro da GTA. Você vai ver as diferenças astronômicas que tem nas coberturas. Né? Então, isso é assim, são situações assim que a gente exemplifica e que Uhum. acontecem, exemplos assim que acontecem, viu? São coisas bem práticas e que ocorrem no dia a dia aí do nosso setor. Do setor, Você né? me perguntou, E Mari, aí, lá no início, ah, e eu acho que eu não cheguei a responder. Você me perguntou também sobre a questão da obrigação, né? Qual é sim. o dever da seguradora, né? E isso está na própria normativa da SUSEP. Quando eu falo SUSEP, pessoal, a SUSEP é um órgão federal que está ligado ao Ministério da Fazenda e ele tem como função normatizar e regular todos os seguros privados comercializados no Brasil. Né? Seguro viagem, seguro de carro, de Uhum. vida, residência, etc, etc, etc. Então, desde março de 2016, que a SUSEP ela baixou uma normativa, que é a 315, que regula o nosso mercado. Então, na própria normativa já fala sobre a obrigação da seguradora. Né? Então, você tem um problema de Uhum. saúde, qual é a nossa obrigação? É estabilizar o quadro clínico do passageiro para que ele possa dar continuidade à viagem ou, se ele não tiver condições clínicas médicas, e assim os médicos determinarem, ele retornar para o Brasil. Então, assim, Uhum. fundamentalmente, essa é a obrigação da seguradora. E outra situação que é importante, que a gente percebe que muitas pessoas confundem, principalmente passageiros, né? É a questão da diferença do seguro viagem com o plano de saúde, né? O plano Sim, de que aí saúde, a diferença muito as pessoas usam quando a gente oferece o seguro nacional. Então, eu acho que é bom a gente falar agora o porquê a importância da gente adquirir o seguro nacional também, né? Porque as pessoas, isso. não, mas eu tenho um seguro saúde. Não, mas faz a diferença tu ter o seguro nacional, que é o valor ridículo. Vai, fala.
Então, o plano de saúde você pode agir preventivamente, né? Você pode marcar uma consulta para daqui a uma semana, 10 dias, você pode marcar um exame, você pode marcar um check-up, enfim. Já o seguro viagem é para situações única e exclusivamente de urgência e emergência. E todos os benefícios que tem nos nossos produtos, eles são para ser utilizados durante a viagem, né? A gente até costuma dizer que é de esteira, utilização de esteira a esteira. Ou seja, você iniciou a sua viagem, despachando a sua mala e terminou a sua viagem, retirando a sua bagagem no desembarque. Então, durante esse período, é a situação que você vai poder usar os benefícios do seguro viagem. E assim, você falou nacional, né? Eu acho que é muito bacana a gente falar do nacional, porque nessa época agora que a gente está nessa situação aí de pandemia, enfim, de Covid-19, e que a gente espera que o mercado retome, né, o mais rápido possível, mas assim, o que todos os especialistas da economia e do próprio turismo estão identificando é que o mercado ele vai voltar pelo nacional. Até a gente está tendo muita promoção aí de nacional, tem pacote a Rio de Janeiro aí saindo de Porto Alegre com hotel 3 noites por R$599. Então provavelmente vai ser isso, né? E logo que acabar a quarentena, eu acho que o pessoal vai começar, aqui no Rio Grande do Sul vou a Gramado, aí de vocês vou para a Serra, eu vou para a praia, né? Então eu acho que o turismo nacional ele vai vir esse primeiro momento aí bem forte, né? Até mesmo o turismo nacional, o turismo regional, né? Ou seja, rodoviário, enfim. Então, isso que você falou do seguro nacional é muito importante, ele se torna mais importante ainda em função do atual panorama, né? Inevitavelmente, as viagens voltarão primeiro no doméstico. E aí, a gente precisa falar sobre o seguro nacional, que hoje também... as pessoas, a gente vê uma resistência muito grande nas pessoas em fazer seguro nacional. Porque eu tenho o meu plano de saúde, né? Então, só que muitas vezes o seu plano de saúde, ele é regional, ele vale só no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então você vai para um outro estado, você já não vai ter a cobertura. Mas o plano de saúde é nacional, beleza. Plano de saúde nacional. Agora, eu vou fazer algumas perguntas aí para todo mundo. Seguro, quem tem plano de saúde. Plano de saúde cobre dentista? Não cobre, só se você tiver um plano odontológico, né? Medicação, tem assistência farmacêutica, se você tiver que fazer um atendimento pela GTA, né? Aí em Gramado, por exemplo. E o médico da GTA receitar ali um antibiótico, eu tiver que gastar 300, 400, 450 reais de medicamento. Plano de saúde vai pagar isso? Não paga. Seguro viagem paga. Né? Tem outros benefícios importantes também, repatriação sanitária, bagagem, né? Sim, dentro das coberturas. O plano de saúde dá seguro bagagem? Não dá seguro bagagem. Né? Cancelamento de viagem, que a gente vai falar também um pouco. Se eu tiver que cancelar minha viagem antes do embarque, tem as multas inerentes ao cancelamento. Plano de saúde paga isso? Não vai pagar, o seguro paga. Nosso seguro viagem, Marcia, para você ter uma ideia, os nacionais têm até seguro de vida. Eu tive um caso, viajei com 5 amigos e uma das meninas em Búzios foi mergulhar de olho aberto, né? Sem pensar que no mar aberto ali as pessoas fazem de tudo dentro do mar, né? E pegou uma infecção no olho e a gente estava com o seguro de vocês da GTA. E aí simplesmente chegou o final do dia, o olho dela estava enorme. Aí a gente acionou o seguro, eles foram no hotel que a gente estava. O médico fez toda a medicação, a gente comprou, ele deu na hora uma medicação e deu a receita. Até ela acabou de entrar aí, a Daiane, foi ela que usou o teu seguro. E a gente passou depois os remédios, as notinhas fiscais do remédio para a seguradora e foi reembolsado para ela, né? Então, quando eu vou vender, eu sempre uso assim, eu disse, olha, eu já tive a presença do Nacional, porque tu não vai imaginar que tu não mergulhar no mar, tu pode pegar uma infecção no olho. Né? E se tu vai usar o teu plano, tu vai para uma emergência do SUS qualquer. Ninguém vai até o teu hotel ver ver teu olho.
Então, né? ó, vai viajar para dentro do Brasil, leva o seu plano de saúde, leva a carteirinha do plano, mas faz um seguro. E quanto que custa um seguro viagem nacional, Mari? Se o seguro internacional já é barato, um nacional você vai pagar R$ 15, R$ 20, R$ 25. É um Dependendo valor da pólice, a melhor a irrisório. pólice aí tu vai pagar R$ 40, eu acho, 40 e Exato, poucos. dependendo do período que você fica, enfim, então é muito barato, custo-benefício é excepcional. Então, ó, vai de novo a mensagem, vai com o seu plano de saúde e leva também o seu seguro viagem, que vai valer a pena e você não vai se arrepender. Né? É muito importante, eu sempre digo assim, para tudo, né? E aí, falando das coberturas aí dele, que tu falou de esteira a esteira, fala um pouco das coberturas para nós e principalmente das coberturas para as doenças pré-existentes, né? Que as pessoas sempre questionam o que seria isso, né? Então, eu acho que tu pode fazer falar aí um pouco sobre todas as coberturas do seguro aí para nós. Essa cobertura de pré-existência foi legal se abordar, porque também é assunto assim, para bastante dúvida no dia a dia. Né? Só um pouquinho, a Lia G. Gildaria tem uma pergunta, pode botar que a gente vai lendo. Pode falar, Rogério. Tá. Então, assim, a doença pré-existente, o que é? Primeiro a gente precisa conceituar, né? O que é uma doença pré-existente para o seguro viagem? Ou seja, é uma enfermidade que você adquiriu antes de iniciar a viagem, ou seja, não foi durante a viagem. Vou dar um exemplo aqui, que aconteceu também esses tempos com um assegurado nosso. Ele teve um problema renal, pedra nos rins, né, teve que se hospitalizar, aí os médicos fizeram os exames e aí foi diagnosticado que ele estava com cálculos renais. E aí, pelo exame, né, hoje a medicina está super avançada, então pelo exame já identificou, pelo diâmetro das pedras, que aquele problema ele já estava pelo menos há uns 4, 5 meses, né, se formando no organismo dele. Então, ele não adquiriu aquela doença durante a viagem, no período da viagem. Já veio antes, então se caracterizou como uma doença pré-existente. Né? E aí a gente tem que tomar muita precaução, né, e ter um excesso de zelo quando a gente tem um passageiro que você já sabe que ele tem uma certa idade ou que ele tem já uma doença pré-existente conhecida. Então você procurar fazer um produto que tenha não só uma cobertura médica adequada, mas que também tenha uma cobertura de pré-existência alta, né? Porque hoje a gente vê diferenças entre algumas seguradoras, né? Aquela história de que seguro é tudo igual, seguro é commodities, isso não é verdade, não. Né? A gente tem os nossos diferenciais. Exatamente. E todos os produtos da GTA, eles têm a cobertura de pré-existência equiparada no mesmo valor da cobertura médica. Ou seja, se eu estou comprando um produto com $60 mil, 60 mil euros de cobertura médica, a cobertura de pré-existência também vai ser de 60 mil euros. Né? E outra coisa importante também da definição de pré-existência. Uma doença pré-existente, ela pode ser conhecida ou até mesmo desconhecida do próprio passageiro. Né? Então, vou citar aqui um exemplo, diabetes. Diabetes é uma doença silenciosa, né? Que você está vivendo uma vida super normal e quando você vai ver, te dá um problema sério e aí nos exames diagnosticam que você está com diabetes e você não sabia, né? Enfim, então, o fato do passageiro conhecer, ter a ciência ou não dele ter uma doença pré-existente não quer dizer que ele não vai ter cobertura. Né? É o contrário dos planos de saúde. Né? Os planos de saúde, a seguradora, o ônus da prova é do plano de saúde. Né? Então, no seguro viagem, não tem esse tipo de problema. Então, a gente já deixa os passageiros de uma forma muito tranquila em função das coberturas que a gente tem de pré-existência e não só nos planos internacionais, nos nacionais também. Aí a pergunta foi se poderia comercializar o seguro. Tu pode comercializar sem tu ter vendido nem hotel, aéreo, nada. Né? Tu compra, a pessoa trocou o aéreo com milhas, fez o Airbnb, quer adquirir um seguro nacional, liga para a tua agência
liga para a agência, que a agência faz para ti o seguro ali bem tranquilo, né? Sim, o seguro viagem, por exemplo, comprei a passagem de ônibus, de avião, de navio, enfim. Você já pode adquirir o seguro. E aí depois, né, você vai adquirindo os outros, vai comprando os outros produtos, né? Os outros serviços. Então, assim, só para a gente finalizar a questão da obrigatoriedade e de SUSEP, né, isso está bem claro até na normativa. É uma coisa até que a gente sempre alerta, né, os vendedores, as agências de viagem, de que tem até um artigo na SUSEP que ele fala bem claro que o agente de viagens ele tem que explanar de forma clara e detalhada para o passageiro qual o melhor produto para a viagem que ele vai fazer e para o perfil dele, né? E aí é uma situação que eu pergunto, como que a gente vai saber? Como que você vai saber, Mari, qual é o melhor produto para a minha viagem, né? Então você vai ter que ter fazer alguns questionamentos, né? Se você não conhecer na plenitude o seu passageiro, como por exemplo, qual o motivo da viagem dele? O que ele vai fazer, se ele vai a trabalho, se ele vai a lazer, se ele vai praticar esportes, a idade do passageiro, se ele tem alguma pré-existência, né? Então, tudo isso é importante para você conhecer o perfil. E muito importante a pessoa também, quando ela recebe ali a cotação, ela não vê só o valor que ela tem a pagar, e sim as coberturas que eles estão, né? Porque no momento que tu tem ali, a cotação ela vem com toda... descrito ali cada item com as suas coberturas. Então, a pessoa já está lendo ali. É muito importante isso para ver, de esportes, que nem tu falou. Esse seguro, será que cobre? Eu tenho alguma coisa pré-existente, né? Ele cobre a questão de repatriamento, a questão de atraso de voo, a questão de perda de bagagem, né? Que internacional com muita conexão muitas vezes ocorre. Então, tudo isso, né, vê certinho e lê ali quanto tempo tu tem direito, né, toda essa função. Eu sempre digo assim, o problema é que a maioria das pessoas, elas não leem, né, elas adquirem alguns produtos sem ler. Ou leem, Mari, só a primeira linha, né, isso é um costume também das pessoas, dos passageiros, de olhar só a primeira linha. A cobertura médica é igual. Então eu vou optar por esse produto dessa seguradora, porque ele tá mais barato e tem a mesma cobertura da seguradora C e D. Só que, é o que você falou, tem que olhar todas as coberturas, toda a pólice. Né? Um produto de seguro viagem internacional, ele tem mais de 30 benefícios. Então você não pode se ater somente à cobertura médica. A cobertura médica é a primeira que você vai analisar. Depois você tem que analisar todos os outros benefícios, né? Porque o que acontece? Muitas vezes você vê até na internet, enfim, seguros viagens que tem um preço mais acessível e que de repente vai ter a mesma cobertura médica que a da GTA, por exemplo, mas quando você vai analisar todo o produto, você percebe que é um produto muito inferior ao nosso. E às vezes por um valor, uma diferença muito pequena, né? Eu sempre digo, às vezes as pessoas querem economizar ali os 50, 100 reais, que são as economias porcas, porque tu vai perder uma incomodação numa viagem e não vai te valer aquela diferença ali que tu pagou. É o famoso custo-benefício, né? Exatamente. E aquela velha frase, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, o muito barato sai caro. Né? E falando também continuando a falar de benefícios, né? A gente estava falando também a gente até citou o caso do cancelamento no Seguro Nacional. Isso, as coberturas o cancelamento de viagem. Que é muito bacana, porque lembra que eu falei que todos os benefícios do seguro você usa durante a viagem. Né? Você tem direito a usar durante a viagem aquele de esteira a esteira. Então, a única cobertura, o único benefício que o passageiro pode utilizar antes da viagem é exatamente o cancelamento de viagem. Né? Então, conceituando o cancelamento de viagem, cancelamento é um benefício que vai ajudar a pagar as multas inerentes a um cancelamento que, porventura, você venha a fazer antes do embarque. Né? E aí a GTA, ela tem uma nomenclatura diferente, que é o cancelamento de viagem plus reason. E por que plus reason? Porque nós damos até 25 motivos
para que o passageiro possa se utilizar, para caso ele cancele a viagem, ele ter o benefício do cancelamento. Então é muito bacana. Então, Sim. assim, vou citar um exemplo. Cancelamento de férias, né? Você tem aí um passageiro que está com viagem marcada e a empresa dele cancelou as férias dele, ele não vai poder mais viajar. Vai ter as multas, né? A companhia aérea vai cobrar multa, o hotel vai cobrar multa, enfim. Praticamente todos os Sim, mas aí fornecedores. lembrando que dentro da apólice tem o valor desse item, né? Cancelamento, não é tipo todo o valor que tu tiver, dentro daquele valor da apólice, né, Rogério? Dentro da cobertura da apólice que ele contratou. Então, por exemplo, você contrata um plano Euromax, você vai ter até $1.000, né? Então você vai ter até $1.000 para ajudar a pagar as multas inerentes ao seu cancelamento. Tem possibilidade de aumentar esse benefício? Tem. Vai no carrinho de compras da GTA, né? E lá você vai ter a possibilidade de adicionar a esses $1.000 até $10.000. Então, por exemplo, se eu estou comprando um pacote, né? Vou na Equality, compro um cruzeiro. Vou dar um exemplo de um cruzeiro marítimo, né? Que a gente sabe que dependendo do momento que você cancela, a multa é integral, né, cruzeiro? Né? Não estou falando errado, né, Mari? Não, não está falando errado. Então, vamos supor que eu comprei um cruzeiro, gastei $3.000, né? No pacote. E eu sei que, se dependendo do momento que eu cancelar, eu vou ter uma multa integral, ou seja, a armadora não vai me devolver nada. Então, os $1.000 que eu tenho no produto, né, no Euromax, ele vai cobrir parte só das multas. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar até $2.000 mais. Vou fazer uma policy com $3.000 de cancelamento de viagem. Por quê? Já prevendo, se tiver algum imprevisto, e esse imprevisto estiver dentro daqueles 25 motivos, eu poder utilizar até os $3.000. Né? Então, isso é bem bacana também. E sempre antes da viagem, né? Ou seja, você adquire também o adicional na hora da emissão da pólice. Quando você for emitir, está lá no carrinho de compras e aí você adiciona o valor que você quiser adicionar. Isso, e aí falando aí em cancelamentos, a gente teve vários, né? Vamos falar um pouquinho aí do Covid, que pandemia, seguros, viagem, eles não cobrem. Na verdade, todo mundo aí está podendo cobrar as multas contratuais, porque é um fortuito externo, alguma coisa que nunca aconteceu antes, né? E aí nos fala um pouquinho assim sobre, a gente sabe que não vai cobrir o atendimento todo, né? Mas como é que faz? Eu hoje vou para a Itália, mês que vem já vai estar aberta, mas ainda está sendo considerado pandemia. Como é que o seguro vai funcionar durante essa viagem, né? Pode falar para nós um pouquinho? É muito importante o país que você está indo, né? Se esse país ainda está oficialmente decretado como uma pandemia, aí, claro que você vai ter, se você vai para a Itália, vamos usar esse exemplo, você está indo para a Itália e você ficou enferma, está com sintomas, né? Então você vai acionar a central operativa da GTA, você vai ter o atendimento, né? Você vai ter o primeiro atendimento, e a partir do momento que for identificado, vamos supor, como Covid-19, aí imediatamente a gente já vai te direcionar para as entidades lá do país de origem, do país de destino, ou seja, para que eles possam cuidar de você de acordo com as normas da OMS. Né? Então, mas assim, o primeiro atendimento você vai ter. Né? Agora, se você está indo para um país que não tem mais, oficialmente não está mais decretado como pandemia ou epidemia, aí não tem problema. Né? Mas é bem pertinente a sua pergunta. E como que a GTA está agindo nesses casos? Né? A gente tem sido muito flexível, e a própria regra que nós criamos, né, de não cancelar e sim postergar, o que a gente está dando? A gente está dando um crédito para o passageiro, né, para que ele possa utilizar esse crédito em até 2 anos, em até 24 meses. Né? Nossa, então, isso é bem ótimo.
é bem flexível, né? Porque a gente espera que aí no máximo 2, 3 E meses... até porque muita gente daqui a pouco não vai ter as férias aí por um ano, né? Que muita companhia aérea está dando, algumas estão dando 2 anos, a maioria está dando 1 ano. E eu sempre digo assim, pois é, só que às vezes tu estava programado para viajar agora junho, julho, agosto, tu não vai viajar esse ano e tu não vai ter essas férias de novo, porque muita empresa está dando as férias para as pessoas ficarem em casa. Então, é bem necessário esse postergar, né, para 2 anos. Isso é bem bom mesmo que ficou o período de vocês. A gente flexibilizou exatamente por isso. Mas, enfim, eu tô vendo aí que já estamos bem... Já estamos quase terminando, pois é. Tem mais eu ia perguntas. falar, a gente ia ser umas 30, 40 minutos, já estamos aí quase 50. Rola tão natural que a gente nem vê o tempo passar, né? É verdade. Fazia tempo que a gente não conversava também, né? Mas então, eu acho que é isso, né? Tu deu sobre destinos obrigatórios aí, a gente falou um pouco sobre a Europa, né? Europa, mas tem outros países que também exigem. Tem alguns outros países, pode falar para nós aí rapidinho. Por exemplo, Cuba, né? Cuba é um país que exige seguro viagem, com cobertura médica mínima de $7.000. A Venezuela também exige cobertura médica de $40.000. Equador, o governo equatoriano também estipulou obrigatoriedade desde 2018, né? Desde o ano retrasado. Então, você vai para qualquer cidade do Equador, você tem que ter seguro viagem, enfim. Então, assim, a gente não pode, né, Mari, menosprezar, até porque os custos médicos hospitalares são muito caros, né, quando você tem que pagar particular, né? E aí a gente não colocou nessa obrigatoriedade Estados Unidos, mas a gente sempre, em todas as lives, enfim, treinamentos que a GTA faz, a gente enfatiza muito a necessidade, né, ou seja, a obrigatoriedade, entre aspas, para os Estados Unidos. Por quê? Entre aspas. Que não tem uma lei ainda nos Estados Unidos que exija, né, a entrada com o seguro viagem, mas ele se torna obrigatório a partir do momento que é o país mais caro do mundo no que se refere a custos médicos hospitalares. Então, você vai para os Estados Unidos, não vá sem seguro e além disso, faça um seguro com uma cobertura alta, né? Ou seja, faça um seguro, com perdão da redundância, um seguro bem seguro, né? Que te dê bastante nós tivemos já alguns casos de gripe, eu já tive passageira que sofreu um aborto durante a viagem também, e todos eles eram GTA e a maioria para os Estados Unidos, e graças a Deus a gente teve sucesso, né? Porque são situações que tu não imagina que vai acontecer, né, que tu não quer que aconteça, mas que pode vir, né? Porque isso é muito importante também, a gente saber se a pessoa está ou não grávida, né? Porque a gente tem ali a cobertura para inserir. A cobertura de gravidez. Né? Então, é uma coisa bem, bem bacana, assim, e necessária. Eu acho que é para o mundo inteiro, né? Porque tu nunca sabe realmente qual vai ser o custo que tu vai ter ali se tu quebrar um dedo, ou coisa parecida, né? E tem outra situação, as pessoas falam, se eu for para, vamos supor, por exemplo, para Buenos Aires, né? Eu sei que o gaúcho aí gosta muito de ir para Buenos Aires, para a Argentina. Buenos Aires é aqui do lado, se acontecer alguma coisa eu vou num hospital público. Que fique bem claro, brasileiro, mesmo na Argentina ou em qualquer outro país do mundo, mesmo que você vá num hospital público, você vai pagar particular. E não é barato, né? A gente teve sinistro agora há pouco, na Argentina, a cirurgia de apendicite, né, que é uma cirurgia praticamente assim simples, né, $12.500. Então, $12.500, ao câmbio de hoje, quanto que dá? 70 mil reais. 70 mil reais, é muito dinheiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu vou aqui para o Mercosul, né? Vou fazer um seguro baratinho. Não. Faz um seguro, faz um Euromax com 60 mil euros, enfim. Faça seguros com coberturas mais altas para você ir tranquilo na sua viagem. Que a diferença não é tanta, né? A gente geralmente se parcela, então, que o brasileiro adora parcelar. 12 vezes sem juros, hein? Então. E aí tu ainda tem essa tranquilidade que caso aconteça alguma coisa, tu tá com o seguro para te ajudar, né? Então tá, Rogério, muito obrigada.
por nosso tempo estar terminando aí. Eu acho que a gente deu um resumo aí bem bom sobre o seguro, né? E muito obrigada por ter aceitado o meu convite, estar aqui com a gente, né? Esclarecendo todas as questões do seguro viagem aí, da importância, e que tomara que o brasileiro adquira essa cultura cada vez mais, né? Quero te parabenizar, Mari, pelas lives, eu tenho acompanhado, você sabe que eu te sigo. E assim, o conteúdo, né, que eu acho que tem que ter conteúdo legal, né? Não adianta a gente ser bonitinho e não ter conteúdo, né? Exato. Ou seja, então tem que ter, e assim, eu tenho acompanhado, você tem feito aí com diversos fornecedores de diferentes segmentos, e todas muito bem detalhadas, explicativas, né? Ou seja, realmente você está agregando valor aí nesse novo formato aí de trabalho. Eu sempre digo, se eu fizer a diferença para uma pessoa, eu já ganhei o dia. Pode ter 1000 pessoas assistindo, como pode ter 10 só, mas que se uma pessoa adquirir um conhecimento novo aí com as nossas lives, eu já ganhei o meu dia, meu mês, meu ano. E a gente sabe que isso se multiplica, né? E conhecimento tem que ser compartilhado, a gente não tem que guardar com a gente, né? Conhecimento, quando a gente guarda, a gente está exercendo a burrice, não a inteligência. Então, parabéns aí, mais uma vez. Obrigado por ter nos convidado, obrigado por ter convidado a GTA. E a gente está à disposição aí para quando você quiser fazer uma outra live. Tamo junto. Então tá. Um beijo Pode aí deixar, porque as lives